o final desse capítulo e pensar alguns elementos importantes aqui dessa história para a nossa vida como discípulos de Jesus. Ok? Então, ok, obrigado. Isso. Aqui vou seguir o texto que está registrado ali. Desculpa usar aqui o computador, deu um probleminha para a impressão, mas espero que não atrapalhe os irmãos. Como eu disse antes, você já se posicionou aí em relação ao texto, certo? Aqueles que não têm Bíblia, têm uma boa concentração, vai ter que ficar bem atento então à minha leitura aqui, tá certo? Porque costuma nossa mente viajar enquanto nós não estamos lendo. É comum, né? Então peço o foco aí para vocês. Estivemos aqui desde manhã, aqui está o casal, como o pastor Marcos apresentou, Felipe e Águida, são amigos lá da Piba, lá de Atibaia. Eu sou um dos irmãos, né, que junto com outros amigos, pastores, trabalham ali na igreja de Atibaia. E eu ajudo lá na área de missões. Então isso que nós cantamos aqui, missões e evangelismo. Então essa é a minha parte ali na igreja, tá certo? E hoje de manhã o pastor me convidou, né, já há algum tempo nós combinamos esse encontro aqui, para trazer para os irmãos essa verdade, de que nós somos discípulos e nós podemos, individualmente, cada um de nós, expressar para outras pessoas a nossa mensagem, a nossa fé, de maneiras diversas, cada um com seu jeito, cada um com seu nível de entendimento. E a gente viu essa possibilidade hoje, eu dividi isso com os irmãos, foi tão bom, foi tão bom. E foi um tempo curto, né, claro, mas deu para ficar algumas tarefinhas aí para a semana, né? Depois vocês compartilham com aqueles que não estiveram de manhã e dê a tarefa para ele também. E hoje à noite, eu vou dar uma continuidade a essa conversa, que é o texto que eu falei para vocês. Jesus está fazendo algo que nós devemos continuar aquilo que ele intentou fazer enquanto estava aqui, como uma pessoa, um homem, carne, né, como a gente. E Jesus, ele fez aquilo que o Pai sempre desejou, de que as pessoas que ele criou, elas voltassem a um relacionamento com ele. Jesus, ele foi mostrando isso para um grupo pequeno de pessoas, que ele decidiu andar com eles, e mostrar que, olha, é assim que você deve fazer, como alguém que realmente conhece a Deus. Se importe em fazer com que as pessoas que sejam próximas, distantes e diferentes de você, elas recebam o benefício de conhecer a Deus que você tem. Esse texto aqui vai nos mostrar algo sobre isso. E eu vou dar continuidade nisso. Nós vamos ler juntos o texto e nós vamos fazer as devidas aplicações aqui relacionadas a essa passagem. O problema do computador é esse, né? Quando a gente quer que ele haja, vai dar certo. Abrimos ali no texto, vamos pensar nesses relacionamentos evangelísticos, né? Jesus, ele modelou isso para nós. Se podemos fazer algo, é pensando naquele que sabe fazer a coisa. E esse texto aqui nos posiciona em relação a isso. Quando a gente pensa em relacionamentos evangelísticos, uma coisa interessante é lembrar que de cada 3 pessoas que estão na igreja, pelo menos uma delas, ela chegou à igreja pelo um relacionamento natural, por um relacionamento com um cristão. Quando a gente fala de cada 100 pessoas que participaram de um grande encontro evangelístico, vai lá alguém e fala a palavra de Deus para aquele grupo, 6 dessas pessoas ficaram para uma igreja. Perceba que é uma estatística a respeito dessa exposição das pessoas ao evangelho. Então,
Os relacionamentos, eles têm muito efeito em aproximar as pessoas, em manter essas pessoas no convívio de uma igreja local. Então a gente está falando disso porque Jesus ele modelou isso para nós. Jesus ele narra aqui esses encontros específicos que ele teve na sua jornada aqui. E um deles foi com a mulher samaritana. Nós temos encontros específicos na nossa vida, né? Hoje de manhã a gente falou sobre isso. Jesus ele não estava muito assim... Vou pensar em algumas dicas aqui para nós a respeito de focarmos a nossa vida nessa intencionalidade de compartilhar a mensagem. E olha só que interessante. Primeiro versículo aqui diz: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Perceba que esses 3 primeiros versículos aqui, Jesus não está pensando vamos dizer aqui, nas picuinhas religiosas. A turma aqui estava meio que falando a respeito disso. Ouvindo dizer que Jesus batizava mais do que João e tal, e os seus discípulos não batizavam, deixou a Judéia, retirando-se outra vez e foi para a Galiléia. Inicia-se aqui uma conversa meio religiosa, mas Jesus eu não vou dar muita atenção a isso, eu quero seguir para um outro propósito. Essa discussão nesse momento ela não é tão importante para mim. Ou seja, a minha missão é outra. E a história vai descrever isso aqui um pouco para nós. A intenção que Jesus tinha. Ele tinha uma agenda guiada por Deus. A agenda de Jesus não era guiada por as picuinhas religiosas, por questões, vamos dizer assim, questões menores. As questões de Jesus tinham a ver com o desejo do Pai e o reino de Deus. E a gente olha aqui o texto, versículo 4, dizendo: e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Veja que o texto está dizendo: e era-lhe necessário. Não era uma questão ali, até o desvio que ele fazia para passar por Samaria, não era uma coisa que facilitava a chegada dele até onde ele queria chegar. Não, era uma região até mais complicada para ele chegar lá. Só que Jesus olha para aquela complicação e diz que era necessário ele chegar e passar por Samaria. Uma mudança de rota, não por facilidade do trajeto, nem por um tempo menor, nem pela urgência de chegar lá, mas por um outro propósito. E aqui é o propósito que movia a vida de Jesus, que era o propósito do reino dele. Relacionamentos intencionais. Uma mudança de rota guiada por Deus. Irmãos, nenhum encontro na nossa vida é por acaso. Cristãos verdadeiros não são movidos pelo acaso. Eles são movidos pelos propósitos do reino de Deus. A gente precisa aprender a lembrar isso todos os dias. Nós vivemos rodeados de relacionamentos e eles precisam ser intencionais. E outra coisa aqui, uma outra dica aqui nessa introdução, o local são ocasiões preparadas. Versículo 5 ele diz: e assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nesse período do dia, veio uma mulher samaritana tirar água. Perceba que o texto está descrevendo algo assim, para nós que estamos lendo, que parece que as circunstâncias, o momento, o local que Jesus escolheu para chegar ali, ele era bem estratégico, ele era o momento, o local certo. Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Judeus, que eram aqueles que valorizavam aquele local ali de maneira tão... Aquela mulher, ela escolheu um momento tão
tão diferente para não ter contato com aqueles que não se davam com ela. Os judeus não se davam com os samaritanos. Interessante. Jesus era um judeu. Não era para ele ter aquele encontro, não era para ir naquele horário, não era para aquele local. E a dica aqui é que nos relacionamentos intencionais, e era a intenção de Jesus chegar ali, estar ali, não existe preconceito. Deus não é um Deus preconceituoso. Você é. Eu sou. Você mede as pessoas pelo status, pelo nível, quantidade de dinheiro, facilidade de conversar, o que os outros vão pensar se me verem conversando com ele. Como assim você vai falar com ela? Tudo isso que nós estamos falando aqui, está rolando aqui nesse momento. E olha só, a dinâmica da evangelização, pessoal, nessa dinâmica que Deus quer colocar a nossa vida, nos relacionamentos, não existe preconceito. Não existe preconceito. Então lembra disso. Lembra disso. Os encontros com Jesus no Evangelho de João chamam-nos a atenção de todos nós para alguns aspectos aqui desses relacionamentos evangelísticos intencionais. Nós vamos olhar agora aqui na sequência do texto 4 desses aspectos evidentes aqui nesses encontros, ou especialmente nesse encontro de Jesus aqui com a mulher samaritana. O primeiro deles é a atenção às oportunidades. Atentos às oportunidades. Versículo 9 diz: então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, olha só, ela mesma está, peraí, o senhor é um judeu, o senhor está entendendo? Como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus está atento às oportunidades. Existe uma intenção de chegar ali e ter esse início de conversa com uma pessoa que, se não for Jesus, talvez ela não vai nunca entender qual é o plano e o propósito de Deus para a vida dela. Aqui talvez Jesus, quando ela dirige as palavras a ele, isso não era uma coisa comum, a mulher fazer isso com um homem. Jesus está dizendo: sim, agora sim, que oportunidade eu tenho. Que bela oportunidade de mostrar para esta pessoa o plano e o propósito de Deus para a vida dela. É isso aí. Vamos começar uma conversa que vai mostrar para você a razão que eu estou aqui. É como que se Jesus tivesse, puxa vida, a bola chegou aqui, eu vou chutar ela, pênalti, sem goleiro. Muito bom. Deus tem criado relacionamentos para mim e para você, aonde nós estamos assim. Nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus nos cria, para iniciarmos conversas que vão mudar a perspectiva, a visão daquelas pessoas em relação à vida neste planeta. Deus nos deu esse privilégio de conhecê-lo e iniciar conversas assim. Atenção às oportunidades. Um outro aspecto aqui dessa conversa, que a conversa ela é direcionada à real necessidade daquela pessoa. Olha só o versículo 10, ele diz: Jesus respondeu à mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Não é dessa água que você precisa. Jesus começa a introduzir nessa conversa algo real.
da necessidade que ela tem. As pessoas que você e eu encontramos em diversos contextos, elas não precisam de mais dinheiro, elas não precisam. Obrigado. Agriel. Estou brincando com ele porque hoje de manhã eu citei o nome dele várias vezes, mas acertei uma. É Adriel. Muito obrigado. A real necessidade das pessoas não é o teu câncer curado. Não é ter um emprego novo. Não é ter as emoções totalmente arrumadas. A real necessidade do coração das pessoas é ter aquela vida, aquele coração restaurado a uma eternidade com Deus. O pecado criou um vazio profundo no coração do ser humano. Todos eles. Pecado. Pessoas não sabem quem é Deus e não se realizam porque não o conhecem. O que Jesus está dizendo aqui para essa mulher, a conversa ela é direcionada por Jesus à real necessidade dela. Ela está falando de quê? De água, necessidade física. Normalmente, o ser humano caminha nesse mundo com as suas religiões, buscando soluções nos seus deuses para resolver um problema da sua realidade aqui. Todos eles. E Jesus ajuda ela a identificar que a sua real necessidade não é. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? A cabeça dela ainda estava ali na solução do seu problema. Por acaso é o Senhor maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Ela lembra para a história da tradição do povo dela, da tradição que ela tinha. As pessoas não sabem que a real necessidade delas é uma necessidade mais profunda. A conversa aqui, Jesus está levando ela a pensar naquela real necessidade dela. Precisamos aprender a respeito disso. Ajudar as pessoas das nossas famílias, dos nossos trabalhos, dos nossos vizinhos, dos nossos encontros, a considerar que a real necessidade dela não é a solução para o problema físico, ou para o problema material dela, ou para o problema de viver 80 anos sofrendo. Vai sofrer. Vai completar 90? Uma amiga, a mãe de um irmão lá na igreja, 95 anos. Viveu bastante. Morreu. Viveu bem, né? 95. Alguns chegam a 100. 100 e poucos anos. Mas vai morrer. A real necessidade das pessoas é considerar uma eternidade com o Deus que as criou. Jesus redireciona a conversa nesse sentido. As pessoas não sabem que a necessidade do coração delas é esse. Elas não sabem. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu me encontrei um dia andando lá na cidade de Santos, dentro de um ônibus, fazendo as perguntas da minha vida. Por que eu existo? Por que eu vivo? Por que eu faço as coisas que eu gosto, mas aqui dentro tem um vazio profundo? Eu não sabia responder. Eu tentava responder sendo um melhor jogador de basquete, que era o que eu queria ser na minha vida, né? Tentava resolver numa noite lá com os meus amigos, na amizade, na bebida e por aí vai. Era isso que eu tinha. E olha, eu até pedia para Deus, para Ele me ajudar a respeito disso. Chegava lá, orava na frente de uma cruz, pedia a Deus. Mas essa não era a real necessidade do meu coração. Até que um dia alguém teve a intenção, parecida com essa que Jesus teve aqui, de chegar perto de mim e falar: você não precisa lutar para ser um jogador de basquete ou querer resolver o seu problema, né, a sua identidade nessa vida, sendo uma pessoa boa, que vai ganhar dinheiro, vai sustentar a sua família.
Eram coisas boas que eu queria. Mas no final das contas, a minha necessidade não era aquela. E aquela pessoa teve a coragem de fazer aquele encontro comigo, explicar aquelas perguntas que eu tinha naquele momento da minha vida. Uma outra coisa um outro aspecto desse encontro de Jesus, ele aponta a solução para a crise da alma, da sua alma, da alma daquela mulher. Versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Perceba. Não é para jorrar para uma vida de 105 anos. O que é 105 anos diante da eternidade? Não é nada. O que é um câncer sendo curado para alguém viver mais um período? O que é mais dinheiro na conta? Elon Musk, trilionário do mundo, daqui a pouco, se precisar abrir o coração, fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim, tudo bem. O que significa? Diante de uma doença, diante de um quadro de problema físico, trilhões na conta. Nada. É assim a vida. A questão que Jesus está nos apontando aqui para a nossa existência, esses discípulos que estão aqui em Itapeva, é isso. Aponta a solução para a crise da alma. Aqui a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aqui a conversa, o coração dela começa já a entrar na... Puxa vida, eu acho que aqui tem algo que realmente é o que eu preciso. Eu visito as escolas, alguma das escolas ali em Atibaia, e eu tenho conversas com alguns jovens, às vezes. Numa dessas conversas, em algumas dessas conversas, eu vi alguns jovens chegando para mim e pedindo ajuda para resolver a questão da sua ansiedade, das suas lutas, dos seus vícios. Mas eu percebi que, no final das contas, era só isso que ele queria. Quando eu falava para ele que a solução da vida dele era o problema do seu pecado, e a solução era a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, a vida com Deus, a vida que Jesus deu para ele, ele já não queria mais aquilo. Mas alguns sim. Alguns consideravam essa possibilidade. O que Jesus está fazendo com essa mulher é isso. Levando ela às perguntas mais profundas da sua alma. Crise, solução para a crise da alma do ser humano. Precisamos aprender a fazer isso nas nossas conversas intencionais. Todos nós, todos nós. E o outro aspecto aqui dessa conversa, a gente vê a partir do versículo 16, que ele desperta a sensibilidade a uma adoração, para uma adoração real. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Olha só. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Olha, eu sei disso. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Opa, estou entendendo, tem algo mais aqui a respeito do Senhor. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite o que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Ela sabia que a existência dela tinha a ver com uma vida com Deus. Mas ela não estava entendendo ainda profundamente o plano de Deus para o coração dela. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha,
Jesus está levando ela a um entendimento. Opa, não estou falando de religião com você, não. Estou falando de mais uma religião. Eu estou falando da questão do seu coração. Ele precisa adorar ao único e verdadeiro Deus. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Percebe que aqui a conversa ela chegou no ponto que aquele coração está enxergando a respeito da verdade, da realidade da sua alma e da solução para esse problema. Num desses encontros lá, numa dessas escolas, uma jovem abriu o coração dela a respeito dos abusos que ela sofria na infância, na juventude, por um dos familiares lá, se não me engano era o tio dela. E ela não conseguia, enquanto ela estava vivendo, até aquele momento, viver com aquela dor da alma. Não conseguia perdoar aquela pessoa. Ela abriu o coração em vários aspectos ali, naquele encontro. Não foi um só, foram outros. Mas num desses encontros eu lembro que ela conseguiu, depois de eu explicar para ela a respeito do amor de Deus, e aquilo que ela sofreu veio de um coração pecador, de uma pessoa que precisa de Deus, mas que também o coração dela precisava conhecer o amor desse Deus. Para perdoar e para viver livre daquele sentimento. Ela entendeu a respeito daquilo. Com lágrimas, em outro encontro ela veio para mim e disse: eu entendi quem é Deus. E hoje eu posso perdoar o ofensor. Tive mais um encontro com ela, e eu lembro que aquele encontro foi um dos encontros diferentes. Uma menina que entrava cabisbaixa na sala, triste. Depois era uma menina com um semblante diferente. Leve. Pronta para a vida. Não me encontrei mais com ela depois. Mas ali eu tenho certeza que Deus me deu a oportunidade de produzir de aproximar aquele coração desse tipo de conversa. Qual que é a real necessidade da alma? Como que esse problema do coração é resolvido? As pessoas precisam desse tipo de conversa, dessa intencionalidade, nesses relacionamentos que Deus nos dá na nossa vida. Qual que é o resultado dos relacionamentos evangelísticos? Quem é o maior interessado que os nossos relacionamentos sejam assim? Hoje de manhã nós falamos sobre isso. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele é o grande interessado. Versículo 27 diz: naquele momento chegaram aos discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Deus é o grande interessado. Os discípulos de Jesus, eles estavam até sem entender o que estava acontecendo ali. Mas Jesus, com o coração do Pai, estava entendendo que o propósito da vida dele era a conversa com aquela mulher e revelar ao coração dela o que ela precisava. Qual que é a consequência? Ela entendeu o que Jesus estava fazendo com ela e quem ele era. O Senhor é o Cristo.
O ambiente ali foi um ambiente propício para aquela conversa. Os discípulos eles estavam sem entender e até assim, não importando com aquilo que estava acontecendo lá. Eu participava de um treinamento de evangelismo numa universidade aqui em Campinas, e um colega estava numa conversa com um amigo, um estudante. E nós tínhamos um horário para ir embora. Era em Campinas, nós morávamos em uma outra cidade, e a gente ia de carona para aqueles encontros ali 2 vezes por semana. E cada semana aquele meu amigo, ele conversava com aquela pessoa ali, e tentando mostrar para ele a respeito dessa vida com Deus. E aquele jovem, ele estava muito interessado. Cada vez a gente esperava e passava ali 1 hora e o Cléo, que era esse meu amigo, não voltava. E Cléo, a gente precisa ir embora. Era eu e mais 2. O que nós estávamos preocupados? Nós estávamos preocupados com o tempo. O Cléo, ele estava preocupado com aquela conversa. Então, cada encontro com aquele jovem era de valor. E o jovem fazia perguntas. E a gente depois pergunta, Cléo, e aí? Mas o cara não fica fazendo pergunta, mas não desenrola, não quer nada. Não, eu tô ajudando ele a pensar sobre a vida com Deus. Eu e o meu amigo, nós estávamos pensando no quê? Embora. Interessante que tem algo a ver aqui. Os discípulos de Jesus não tinham muito entendimento daquele encontro. Olha só o resultado. Aquele jovem, das conversas com o meu amigo, ele depois se converteu, voltou para a cidade dele. O pai dele era da Umbanda. O pai dele se converteu. A mãe dele se converteu. Os irmãos dele se converteram, acho que eram 3 ou 4. E um dia o Cléo recebe uma ligação na casa dele lá. Cléo, eu queria que você viesse aqui para o meu aniversário. E eu quero te apresentar a minha família. E o Cléo foi. E foi o Cléo que chegou depois dizendo para nós que aquele jovem, não lembro o nome dele, a família dele inteira, agradecendo ao Cléo pelo fato de que ele investiu na vida daquele jovem. Ele investiu, ele insistiu para que ele conhecesse a Jesus naqueles encontros. Eu e o meu colega, nós queríamos ir embora. Mas Deus tinha muito mais interesse na vida daquele jovem do que eu e do que meu amigo. Que coisa interessante, irmãos. A dinâmica dos nossos relacionamentos evangelísticos, elas são assim. Existe um Deus muito mais interessado em ver pessoas conhecendo a Ele do que nós. A prioridade de Jesus foi evidenciada aos seus discípulos. Os versículos continuam e ele diz, enquanto isso os discípulos pediam a Jesus dizendo, mestre, olha só, coma. Mas ele lhe disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Olha, fiquem atentos à vida, aos relacionamentos que vocês têm. Olhem os campos. O que Jesus está falando aqui, os campos, irmãos, são as pessoas. São as pessoas desse mundo. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Existe uma dinâmica daqueles que estão falando e daqueles que estão recebendo depois esse fruto. Alguém que está dizendo, entendi
Entendi o vazio do meu coração. Me ajuda a conhecer mais a Deus. Não tem coisa melhor do que ver Deus trazendo alguém de volta para Ele e você presenciar isso, ajudar essa pessoa a amar a Deus. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Os profetas fizeram o bom trabalho de deixar tudo registrado a respeito do plano de Deus. E aqueles discípulos só tinham que entender isso e falar, estou entendendo. Jesus é esse, que vai trazer água viva para todos da terra. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Os relacionamentos intencionais são assim. Eu recebi uma ligação outra vez de um jovem, e ele dizendo para mim, eu queria agradecer pelo tempo que eu tive no esporte aí, na igreja, nós temos lá um ginásio que muitos jovens passam por lá, e um deles, depois de alguns anos, ele já mais adulto, ele queria que eu conhecesse a namorada dele, e ele queria conhecer mais a Deus. O Deus que ele ouviu ali desde criança, desde pequeno, mas que ele não tinha noção do que a gente falava. Mas naquele momento ele fez a ligação e falou, olha, eu queria agradecer, porque aquelas conversas me despertaram para uma realidade de um relacionamento com Deus. Queria que você me ajudasse a conhecer mais a Deus. Que coisa maravilhosa. É a gente viver atento a esses relacionamentos intencionais. A grande ideia aqui desse registro na Escritura. Relacionamentos intencionais de evangelismo indicam que a prioridade da nossa vida são as mesmas de Jesus. Quando nós temos intenção em viver a nossa vida esperto, atento a essas boas oportunidades, seguindo esses princípios, nós estamos lembrando, estamos dizendo para nós mesmos que a prioridade de Jesus é a mesma que a nossa. Quando nós não fazemos assim, nós vivemos, não é? A gente vem para a igreja, a gente tem a nossa vida, vamos e voltamos para o trabalho, está tudo certo. Mas nós podemos orientar a nossa vida de maneira mais intencional para esses relacionamentos. Que Deus nos ajude a caminharmos nessa jornada de alguns anos, nessa vida assim. Para a glória de Deus e para a eternidade com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse dia inteiro com esses irmãos aqui. Alguns deles, hoje de manhã e agora à noite. Nós fomos lembrados pela Tua palavra da intenção do Senhor de nos usar nos relacionamentos que o Senhor nos deu. Sejamos mais estratégicos e intencionais na nossa vida, como o Senhor Jesus modelou para nós. Tire de nós o medo, a timidez, nos dê, ó Deus, do Teu Espírito, encha-nos do Teu Espírito, para que vivamos, ó Deus, a vida abundante que o Senhor prometeu para nós. Te agradecemos, ó Pai, por nos salvar, por estarmos aqui te louvando, em nome de Jesus. Amém.